Igreja, vamos se humilhar diante do Senhor. Faz desse louvor a tua oração, em nome de Jesus. Tu és santo, Deus. Grande é o teu nome, Deus. Quando penso em fazer o bem, o mal já pratiquei. Quando penso em fazer o bem, o mal já fiz. Quando penso em fazer o bem, o mal já pratiquei. Não é verdade? Quando penso em fazer o bem, o mal já fiz. Deixa-me, Senhor, servir assim a Ti. Deixa-me, Senhor, servir assim a Ti. Falho, pecador, mas eu amo a Ti, Senhor, pois meu tenho fogo da Tua vida, pois minha vida tem o sopro da Tua vida. Cante. Meu espelho me condena, pois me vejo tão fraco. Reflete a natureza de um pecador. Reflete a natureza de um pecador. Cante. Meu espelho me condena, pois me vejo tão falho. Reflete a natureza de um pecador. Reflete a natureza de um pecador. De um pecador. De um pecador. Mãos e cante. Mas quando você desce no espelho, Jesus aparece, dizendo: filho, eu te amo, mesmo assim. Mas quando você desce no espelho, Jesus aparece, dizendo: filho, eu te amo, mesmo assim. Dizendo: filho, eu te amo, mesmo assim. Coloque a mão no peito. Não há pecado que eu não perdoe, pois o meu sangue cobre tudo. Onde abundou o pecado, superabundou minha graça. Não há pecado que eu não perdoe, pois o meu sangue cobre tudo. Onde abundou o pecado, superabundou minha graça. Pois você é a minha imagem, que ofereço amor maior do mundo. Pois você é a minha imagem. Oh, querido, adore ao Senhor Jesus nessa noite. Ele é digno de toda honra, glória e de todo louvor. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Vamos continuar adorando o nome dele, aleluia. Glória a Deus.
está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se não fizer, cante. Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curada for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, curando eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro, eu adoro pelo que tu és, Senhor. E haja o que eu der, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que tu és, eu adoro pelo que haja o que eu der, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus, se não quiser, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, curado eu for, Ele é Deus, sem tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus, Deus sempre será Deus. Deus é Deus, eternamente, para sempre eu adorarei, para sempre. Sempre será Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Jesus. Nesse momento a gente vai entrar no período de oportunidades. Vou dar 2 oportunidades. Eu gostaria de chamar a irmã Érica Nunes. E em seguida a irmã Estela também está com a oportunidade. Amém?
Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, amém. Eu vou ler no livro de Atos, capítulo 4. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Aqui eu falo de Pedro e João, que eles pregavam, falavam da ressurreição dos mortos. E os saduceus e sacerdotes se incomodavam. Porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote de Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos havia na linguagem do sumo sacerdote. Aí lá no versículo 23, porque eles foram presos, João e Pedro, eles foram presos por falar do amor de Deus, por anunciar o evangelho, E lá no versículo 23 fala: e soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhe disseram os principais dos sacerdotes e dos anciãos. Que era toda essa situação, porque eles proibiram eles de pregar, de falar de Deus, E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. Eles fizeram uma oração e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo que nele há. Que dissestes pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes, e os povos pensavam coisas vãs. Levantaram-se contra os reis da terra, e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra os seus servos. Eles falam que a Deus que todos se juntaram contra eles, a seus servos, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Eu achei interessante nessa palavra que, mesmo sendo perseguidos, João e Pedro, eles não deixaram de falar de Deus. Pelo contrário, eles se prostraram diante do Senhor e pediram ousadia, ainda mais ousadia para falar do seu amor. Eles não desistiram, porque eles não tiveram espírito de covardia. Então, que venha ficar para nós, mesmo sendo perseguidos, não vamos deixar de falar do amor de Deus, porque é a vontade dele que saiamos e falamos da sua palavra, do seu amor, quanto ele nos ama. Amém? O sol já se pôs, a dor não se foi. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quão bom é estar na casa do Senhor essa noite e ter a oportunidade de estar aqui e falar dele é algo muito bom. Eu costumo dizer que no dia que alguém me chamar para ter uma oportunidade, pastor e pastora, e eu não ficar nervosa, eu tenho alguma coisa errada. É sempre muito bom estar aqui, amém? Eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em Hebreus, capítulo 11, verso 1. Versículo muito conhecido, um versículo que temos que todos os dias estar meditando nele, amém? E a palavra de Deus, ela nos fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos.
é um sentimento, é algo sobrenatural. Esses dias nós estamos vivendo pela fé. Pela fé, pela fé, pela fé no Senhor. Todo mundo aqui sabe, alguns irmãos, a batalha que o pai do Mateus está passando. E o Mateus saiu daqui para estar lá dando um apoio ao pai e à mãe. E esses dias ele vem mandando vídeos do seu Adelso. E eu não tenho sentimentos para dizer o quão bom Deus é. E ver o seu Adelso andando. E eu creio que o seu Adelso, o Mateus, a família vai ter um testemunho incrível para contar. E eu estou dizendo isso hoje porque hoje o Mateus mandou um vídeo. E aí eu falei com ele. E ele falou bem assim: Estela, você está sentindo falta do Mateus, não está? Digo, estou, seu Adelso, estou sentindo muita falta dele. Ele disse, mas logo, logo nós vamos estar em casa. E Deus, Ele tem sustentado o meu casamento. Deus tem fortalecido o meu casamento de uma forma sobrenatural. E a gente vê coisas... Quando eu via a situação do seu Adelso, eu via o desespero da Marilândia. E uma vez eu disse, Marilândia, eu tenho muita fé que um dia eu vou ver o seu Adelso descendo do avião com as pernas dele. Porque é este Deus que nós servimos. É este Deus que Ele ainda faz milagres. Ele ainda faz milagres. Nós precisamos confiar em Deus, amar Jesus de todo o nosso coração. Conhecer Jesus da essência. Nós precisamos conhecer Jesus, irmãos. Nós precisamos urgentemente conhecê-lo de uma forma genuína. E esses tempos, esses dias, Deus, Ele vem me tratando num processo muito, muito delicado. Eu venho conhecendo Jesus de uma forma sobrenatural. E quando eu olho, eu vejo o seu Adelso, eu vejo a Marilândia, eu vejo o Mateus, eu digo, Senhor, Tu és bom. Tu és muito bom. E ele sorrindo, e ele dá tchau, e ele anda, sabe? Aí a gente vê o poder de Deus. E eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus, agradeço também a todos os irmãos que oraram pelo seu Adelso. O seu Adelso é um milagre do Senhor. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Malaquias, no capítulo 3, verso 10, a parte A do versículo, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O Senhor, Ele nos pede para eu e você devolver apenas 10% de 100 que Ele nos dá. O Senhor pede para nós devolvermos 10% e ficarmos com 90%, porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque o Senhor que nos abençoou com o nosso trabalho, com os nossos empreendimentos, com a nossa saúde, é Deus. E Deus, Ele é maravilhoso. E como diz no Salmo 23, Ele é o nosso pastor, e nada tem nos faltado. Amém? Fique em pé nessa noite em nome de Jesus. Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. Soberano Deus, Pai, Senhor, nessa noite eu quero te apresentar, Senhor, os dizimistas da tua casa, os ofertantes, Pai. Abençoa teus filhos 30, 60, 100 vezes mais, Pai, no seu empreendimento, no seu casamento. Deus, abençoa aquele servo, Pai, que ainda não tem condições de dizimar, de ofertar. Ah, Senhor, Tu és o Deus de provisão. Abre porta, Senhor, onde não tem porta, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, teus filhos. É que eu te peço, amém e amém. Sai do teu lugar nessa noite, em nome de Jesus. Eu te vejo em tudo, na formação das
sussurro, na brisa que vem do amanhecer. Deus seja louvado. Cumprimentar com a paz aqui a Blena, né, que está assistindo, a Arilene. Deus abençoe muito. Alcione, né, o nosso irmão Francisco. Esse Alcione aqui é o nosso irmão Francisco, que está assistindo a pastora Arilene, né, da Assembleia de Deus. Que Deus abençoe. Queridos, por favor, você que pode, fique de pé. El, me dá minha Bíblia atrás de você, por favor. Glória a Deus, obrigado. Abra a sua Bíblia. Logo, logo a gente vai estar levantando, irmão Laurinha, do irmã Janes, um jovem, de preferência um jovem, irmã Rosiane, para ficar cuidando das redes sociais da igreja, né? Como ainda está em adaptação, ainda estou vendo o caminho para percorrer, mas logo, logo um jovem, irmã Estela, né? Quem sabe aí, né, o Francisco, um jovem que seja consistente, né? Que não esteja bem hoje, amanhã está mal, hoje está vindo, depois não vem, não. Então a gente precisa de alguém firme para nos ajudar, porque é um projeto evangelístico que está alcançando, irmãos. Amém? Está alcançando e está sendo muito importante. Salmo 90, você que pode, por favor, abra. Encerramento da nossa ministração. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, aí pelo Facebook, né? Nos compartilhe depois se o áudio está chegando bem aí. Isso é importante para nós. Salmos 90, quem encontrou, diga amém. Salmos 90, verso 13. Salmos 90, verso 13. Muito feliz de ver a irmã Isonete. Muito bom vê-la, tá? Que Deus abençoe muito a sua vida. Salmos 90, a partir do verso 13. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: volta-te para nós, Senhor. Até quando aplaca-te para com os teus servos? Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. O verso 15 diz: alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos, e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Feche os olhos por alguns segundos. Pai, queremos te apresentar as nossas vidas, te pedir, meu Deus, falar conosco através da tua palavra, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida de cada irmão, de cada irmã. Em nome de Jesus é que nós oramos, te pedimos e te agradecemos. Que a amada igreja diga amém. Os amados podem se assentar. Você empresta o telefone, pastora, para eu poder ter controle aqui. Grande é o nome do Senhor. Nosso irmão Mateus Dias, né? Mateus Barbosa, também está assistindo o culto de doutrina através das redes sociais. Isso é bom, né? Domingo eu ia mandar um puxão de orelha, irmão Antônio, lá para casa do irmão Antônio. Aí na hora que eu vou perguntar, por que vocês não vieram? Aí ela tinha acabado de postar, ela assistindo o culto pela rede social. Eu falei, se livrou. Da próxima eu pego. Mas é claro que nós não trocamos, né, irmãos, o culto convencional pela rede social. Mas em caso de necessidade, a nossa irmã Antônia não estava bem e pôde acompanhar pelas redes sociais. Eu tenho depois eu falo mais sobre o
o aplicativo. Irmãos, outra coisa importante, tá? Logo, logo a gente vai estar colocando os QR Code aí na parede, tá? Para quem quiser ofertar e dizimar pelo QR Code. Sei que Erunepé parece bem distante, mas já é uma realidade, tá, irmãos? Eu estava no culto da IDPB Monte das Oliveiras, junto com o nosso irmão Laurindo Sombra, que estava pregando em Manaus, e não tínhamos dinheiro em espécie, mas tínhamos em Pix, né? E aí lá tem os QR Code da igreja, da conta da igreja, você vai lá e tchan. Pastor, mas é internet. Então tem a notícia boa também, que a IDPB agora nós já estamos com a internet da igreja, tá? Então qualquer coisa nós vamos desenvolvendo. Hoje instalaram a internet aqui na igreja e nós estamos testando e trabalhando para que isso desenvolva de uma forma mais adequada possível. Amém? Então vamos lá. Deus abençoe nossa irmã Amanda Nobre, que está assistindo também o nosso culto de doutrina. Queridos, hoje é encerramento. Tem um tempo generoso aqui para que nós possamos desenvolver a nossa doutrina. Só encontrar o meu reloginho. Outro aviso importante é que amanhã nós iremos fazer uma reunião, segunda parte da nossa reunião, só que amanhã não tem culto, tá? E amanhã é aniversário da minha filha, Emily Beatriz, tá? Minha filha vai estar completando 12 anos, né? 12 anos de idade. Então ela tem uma programação amanhã e nós fazemos parte dessa programação. E ela falou que se a Letícia se comportar, a Letícia também vai fazer parte dessa programação até o final do dia. Isso é um alerta para a Letícia. Amém? Irmãos, quem tem papel e caneta, por favor, escreva: transitoriedade do homem. Transitoriedade do homem. Uma das coisas... Abaixa só um pouquinho esse microfone, filho. Uma das coisas, irmão Ederivan, que o Salmo 90... Uma das coisas que o Salmo 90, apresentado por Moisés, vai deixar claro, é algo que está na consciência dele. Moisés, quando escreve, irmão Laurindo, do Salmo 90, ele quer deixar claro, irmão Adson, algo que está na consciência dele. E quando nós falamos de consciência, irmã Estela, nós lembramos o que é consciência, irmã Eugênia. Consciência é aquela vozinha que fica no nosso cérebro, lá dentro, quando a mãe diz: Letícia, não cutuca o bolo de chocolate que está na geladeira. Aí você vai lá, tem uma marca de dedo. E aí você diz assim: foi tu, meu filho? Foi não, pai. Mas o filho lá no íntimo, lá dentro dele, ele sabe que foi. Consciência é aquela voz que você tenta justificar dizendo que não foi, mas lá dentro tem uma voz dizendo: tu sabe que estava errado. Moisés tinha uma consciência, uma voz que gritava dentro dele, e é lindo isso aqui, irmão Laurindo. E eu ouço essa voz dentro do meu coração. A voz que Moisés ouvia dentro do coração dele, irmã Antônia, era uma voz que dizia: eu não sou nada diante da grandeza de Deus. A voz que gritava dentro do coração de Moisés, em Salmo 90, é expresso no verso 1, dizendo: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. O que tinha no íntimo do coração de Moisés e que ele falava ali, era algo que ele não conseguia dizer contrário disso. Se tinha algo que tinha cravado no coração de Moisés, era de reconhecer que Deus é Deus desde a eternidade.
O que tinha na consciência de Moisés era o entendimento que antes que os montes nascessem e que tu formasse a terra e o mundo, sim, e de eternidade em eternidade tu és Deus. Era isso que estava no coração de Moisés, e ele queria expressar isso. Escreve então o Salmo 90. O Salmo 90, irmãos, é uma oração. Aqui já tem outra palavra muito boa para os nossos corações. Quer orar, irmão? Sabe o que eu lembro? Eu lembro que quando eu me reconciliei, era uma tarde, era um início de noite. Os irmãos tinham se reunido, irmã Rose, na igreja da IDPB do Jardim Paulista. O pastor Wilson estava fora da igreja, estava lá pela frente da igreja, que a casa dele era bem do ladinho. E naquela semana, um versículo que tinha marcado meu coração é aquele versículo que diz assim: e o nosso espírito testifica com teu espírito que somos filhos de Deus. E quando nós estávamos no círculo de oração, e eu orando, eu orei em cima da palavra. Eu falei: Deus, a tua palavra, que o teu espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos teu, então nós podemos orar como filhos. E quando eu falava isso, o pastor Wilson ia entrando na igreja, e ele deu um glória a Deus. Mas aquele glória a Deus para mim tinha informação. Aquele glória a Deus que ele deu, eu ouvi uma voz que dizia assim: isso é glória a Deus de um pastor que ficou feliz de ver suas ovelhas orando em cima da palavra. Se tem uma coisa que é importante para a vida do cristão, é orar em cima da palavra. Então, se nós queremos orar em cima da palavra, nós podemos orar em cima de Salmo 90, que diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, antes que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e diz: volvei, filho dos homens. Vocês entenderam o verso 3? Verso 3, o verso 1 e 2, irmão Laurindo, coloca Deus lá em cima. Deus, tu és desde a eternidade, antes que os montes existissem, tu já era, e nós, o Senhor reduz a nada. Esses somos nós. Por isso que um verdadeiro cristão, tudo que ele tem, tudo que ele alcança, tudo que ele desfruta, ele reconhece que não é capacidade dele, é o próprio Deus quem tem abençoado. É o próprio Deus quem tem nos dado. Salmo 90, verso 2 e 3. A terceira estrofe, que diz: tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filho dos homens. É uma oração, e que está ligada ao versículo 12, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Isso aqui, irmãos, revela o caráter de Salmo 90. Toda a informação que inspirou a produzir o Salmo 90, toda a informação, Moisés, quando foi escrever o Salmo 90, Deus gerou algo dentro do coração dele. Quando Moisés foi escrever, o Espírito de Deus começou a gerar algo dentro do coração de Moisés. E o que inspirou o coração de Moisés a escrever foi o verso 12, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Sabe o que eu entendo Moisés dizendo assim: Senhor, me ensina a viver para que eu possa viver melhor. Me ensina a viver para que eu possa valorizar o que de fato é importante. Me ensina a gastar
tempo naquilo que é valioso. Irmãos, aonde nós estamos gastando o nosso tempo? Aonde nós estamos gastando o nosso tempo? Será que vale a pena gastar o nosso tempo quarta-feira na igreja ouvindo uma palavra dessa? Será que vale a pena tomar um banho às 7 horas da noite ou às 6:30, tentar se ajeitar, sair de casa, chegar aqui, ouvir um louvor, orar ao Senhor e ficar na expectativa de uma palavra que nos faça sentir ânimo de continuar caminhando com Jesus? Vale a pena. Vale a pena, querido. A vida com Jesus é difícil, mas sem Jesus é impossível. Para isso é importante lembrar que a noção de tempo da época de Moisés era muito diferente da nossa. Naquele tempo de Moisés é muito diferente. Na antiga Israel observava-se o ano lunar seguindo as fases da lua. Não havia consciência de hora, não tinha relógio. Então como é que Israel contava o horário? Vendo o passar da lua. Lua cheia, lua nova. Eu não vou conseguir falar tudo que eu não sei. Minguante, crescente, e aí vai-se. Para você que estudou a lua, eu só sei que a lua cheia é a que aparece toda. E ainda corro o risco de confundir ela. Não havia naquele tempo consciência de hora, igreja, nem de minutos, nem de segundo. O dia era dividido principalmente entre a fase clara e a escura, que era a noite. A noite era dividida em 4 frações, chamada de vigília. A noite era dividida entre 4 frações, chamada de vigília. Mateus capítulo 14, verso 25 vai falar sobre as vigílias também. Por influência de Roma, o dia, que é o tempo da luz, já era dividido em horas chamadas primeira, segunda e terceira hora. É muito importante que tenhamos serenamente consciência, uma forma saudável de consciência da nossa limitação. Ao contrário do que possa parecer a alguns, é justamente a consciência de nossa transitividade que nos ajudará a viver bem o nosso tempo. O que nos faz viver bem o nosso tempo, irmãos, é saber entender que cada momento tem um tempo para algo. A Bíblia fala que tudo tem seu tempo. E nós temos que entender, existe tempo para trabalhar, existe tempo para cuidar da saúde, existe tempo para estudar. Nós brasileiros, irmãos, e eu me incluo nisso, precisamos melhorar muito a nossa leitura. E outra coisa, aquilo que eu falei domingo, nós lidamos com lutas, irmã Estela, dentro da nossa casa. E o que nós podemos fazer para melhorar? O que nós estamos fazendo para melhorar a nossa casa? Qual é o tempo que nós estamos investindo dentro da nossa casa? Qual é o tempo que nós estamos investindo com os nossos filhos? Eu me cobro, irmãos, eu tento, irmão, confesso, vocês sabem, a igreja sabe, a cidade sabe, a minha esposa sabe que eu tento, irmãos. E quando eu vejo que eu abandono, eu tento voltar de novo. O que, pastor? Um dia eu levo a pastora, um dia eu levo o Daniel, um dia eu levo o Samuel. Não é fácil manter. E qual é o objetivo? É ter um tempo com cada um deles. Por quê? Porque mais importante que essa igreja, irmãos, é meus filhos e minha família. Se eles não forem importantes, irmãos, se eu perder meu casamento, se eu perder meus filhos, eu perdi tudo. Não vale a pena. Aonde nós estamos gastando o nosso tempo, irmãos? Qual é o tempo que você está disponibilizando para aquilo que é importante? É muito importante que tenhamos sabedoria para lidar com isso. Não podemos calar perante os desvios
doutrinários que enfatizam prosperidade no mundo, como se a igreja fosse chamada a acumular tesouros na terra. Essa aqui é uma preocupação, irmãos. Pastor Josué Gonçalves que costuma dizer: sucesso nenhum justifica o fracasso de uma família. Sucesso nenhum justifica o fracasso de uma família. Que adianta, irmãos, nós termos tudo e perder o nosso casamento? O que adianta ter diploma, ter formação, ter dinheiro, ter empresa e ter um casamento falido? Isso nos cobra. Mas isso é o Evangelho, irmãos. Que Deus nos ajude, que viemos fazer como Moisés: Senhor, ajuda-nos, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. É sabedoria, irmãos, para valorizar o que é importante. E uma das coisas que é importante é estar na igreja. É importante. A IDPB não é uma igreja que soca você aqui de segunda, aqui é culto segunda, terça, quarta, aqui não é. É 2 vezes na semana. É quarta e domingo. E tem as igrejas móveis na terça-feira. Amém? Segunda coisa, irmão, para você que pode, escreva: consciência de nossos erros. Primeiro é a consciência da limitação. Moisés, ele tinha uma consciência de que ele era limitado. Por isso que ele entendia que ele precisava de Deus. Por quê? Porque Deus é ilimitado. Nós vamos até uma parte, mas Deus continua de onde nós não podemos. Isso aqui era a mentalidade de Moisés. Uma segunda coisa era a consciência de nossos erros. Salmo 90, 13 diz assim, ó: volta-te para nós, Senhor, até quando aplaca-te para com os teus servos. A eternidade de Deus também retrata nesse salmo, não é um tipo de afronta à efemeridade humana. O amor de Deus é um bálsamo à ferida do homem causada pelo pecado, a desobediência. O que todos estamos sujeitos diariamente pode ser compensado por uma vida de arrependimento e entrega. Tudo pode ser compensado, tudo pode ser resolvido, irmãos, se houver arrependimento. Moisés, ele entendia isso. Moisés, ele entendia isso. Ele dizia assim: Senhor, volta-te, ó Senhor, volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Tem compaixão dos teus servos. Ele estava pedindo misericórdia, por quê? Porque ele reconhecia que ele tinha pecado. Agora é interessante lembrar que Moisés não estava fazendo uma oração pessoal, irmão Derivan. Ele não estava fazendo uma oração de quem tinha pecado. Ele estava fazendo uma oração em intercessão ao povo de Israel. Ele estava orando pelo povo de Israel: Senhor, perdoa. Mas ele se colocava junto com o povo para alcançar misericórdia. Senhor, nos perdoa. Moisés estava falando: assim como eles, eu também sou falho. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. O amor de Deus pode ser recompensada por uma vida de arrependimento, através de uma vida de arrependimento e de entrega. Irmãos, ouça isso essa noite. Se houver arrependimento, se houver entrega, vale a pena. O amor de Deus é grande, irmãos. O amor de Deus é muito grande. Nós estávamos ontem fazendo terça-feira, né? Igreja móvel na casa da dona Ângela, onde está o irmão Lázaro, a irmã Érica. E teve um momento na ministração que o amor de Deus tomou conta daquela casa. Tomou conta. Quando eu vi a irmã Andréia sendo tomada em línguas, que eu olho para o lado da irmã Érica chorando, o irmão Lázaro já tinha perdido o sono. Foi quando eu olhei para a dona Ângela, dizendo assim: dona Ângela, o amor de Deus é inexplicável. É esse amor que está disponível para mim e para você, irmãos. O amor de Deus é inexplicável, irmã Ana.
E eu disse assim: todos nós temos alguém na nossa vida, irmã Érica, que já nos fez mal. Todos nós. Acho difícil alguém que não. Quem sabe, irmã Rose, tem as suas exceções, irmã Rosiane. Mas eu acho, irmã Ana, que todos nós já tivemos aquele endemoniado na nossa vida, ou aquela endemoniada, que parece que sentia prazer em nos fazer sofrer. Parecia que salivava assim quando via que a gente não estava bem. Todo mundo já deve ter tido alguém assim na vida. Alguém que gostava de sentir a tua dor. Não porque queria se colocar no teu lugar, mas porque gostava de te ver sofrer. Aí você descobre que essa pessoa que te fez tão mal é acometido por uma enfermidade. E aí essa pessoa vai para o hospital, irmão Antônio, e lá descobre que tem que fazer um transplante de rins, irmã Rose. Aí chega para a senhora a informação que o sangue é compatível com o teu e que você pode fazer esse transplante por essa pessoa que te fez tanto mal. Você pode doar. Só que é só uma forma de meditar. E você recebe aquela mensagem, aquela informação dizendo assim: olha, o fulano que te fez tão mal está precisando de um rins e o teu é compatível. Mas na mesma semana, que nem aqueles mensageiros de Jó que traz a informação tudo no mesmo dia, chega a mensagem dizendo assim: olha, o teu filho caçula, saiu o exame dele agora e nós vimos que ele está com rins comprometido. Ele precisa fazer um transplante. Olhei para a dona Ângela e falei assim: dona Ângela, antes de eu perguntar, né, irmã Érica? Antes de eu perguntar, ela já bateu na mesa e respondeu: eu dou para o meu filho. Eu falei: é claro. Eu não julgo a senhora por isso, não. É por isso que o amor de Deus, dona Ângela, é inexplicável. Porque Jesus, através do Pai, através de Jesus, Deus doou o Filho por completo. Doou o rins, doou o sangue, doou os olhos, doou o corpo inteiro na cruz do Calvário, para salvar o pior dos miseráveis pecadores, para que ele fosse alcançado. Se um miserável pecador, irmãos, afundado no pecado, se ele se arrepender, vai alcançar graça, quem dirá um filho que só está precisando de um conserto? Você nunca vai deixar de ser filho. Ele te ama e Ele quer transformar a nossa história. Moisés tinha uma consciência dos erros dele e ele reconhecia isso diante do Senhor. E por fim, nesses 3 minutos que me restam, a súplica por dias melhores. Você pode parar um segundo, fechar teus olhos, colocar a mão direita no peito e falar: Senhor, diga: Senhor, eu oro te pedindo por dias melhores. Oh, aleluia. Vamos fazer isso melhor? Vamos fazer isso melhor agora? É uma oração em cima da Bíblia. Coloque a mão no seu peito, feche seus olhos carinhosamente. Entre na presença do Senhor, sabendo que você é filho, que você é filha do Eterno. Ah, querido, levante a sua voz ao Senhor e diga: ah, Papai do céu, eu te peço em nome do teu Filho amado, eu oro ao Senhor, nos permita ter dias melhores em nome de Jesus. Quem quer dia melhor, Senhor, nós queremos um dia melhor. Você que quer dias melhores, diga: Senhor, Tu és santo, eu quero, Tu és maravilhoso. A última estrofe do Salmo 90 apresenta uma súplica pela restauração, paz e alegria e prosperidade de Israel. O Senhor transforma a história. Todos esses itens, eles foram recepcionados pelo Evangelho. Inclusive, a verdadeira prosperidade, é o qual surge no Novo Testamento como uma bênção,
porém consequente, a doutrina sistemática do Antigo e do Novo Testamento nos ensina a viver com os nossos corações longe da avareza. Não sei se você está entendendo, eu vou traduzir, tem 1 minuto para traduzir. A palavra de Deus nos propõe que nós venhamos desfrutar do melhor de Deus em todas as áreas, irmã Vanderleia, das nossas vidas. Em todas as áreas, irmã Rose, todas as áreas. Que você venha desfrutar do melhor de Deus no alimento na sua casa, no salário, no emprego, na saúde, na família, em todas as áreas, no ministério, teu ministério abençoado. Às vezes, irmã Rose, eu confesso para os irmãos, às vezes é constrangedor o evangelho que nós vivemos, irmã Janes. Porque quando nós olhamos para a Bíblia e vê como o povo foi perseguido, e nós temos a liberdade para adorar, nos constrange, nos envergonha. Mas isso é a generosidade de Deus, para que nós venhamos parar, irmã Érica, e olhar para as nossas vidas e falar assim: Senhor, obrigado por nos livrar de tamanhas tribulações. A nossa maior tribulação, irmã, é dentro de nós mesmo. É dentro de nós mesmo. A gente fica dentro de nós falando: rapaz, mas não estou bem, não estou me sentindo legal, estou meio melancólico, né? Estou meio triste, estou meio para baixo. Geralmente as guerras são essas. Mas não tem ninguém internado aqui. Amém? Não tem ninguém internado aqui, está todo mundo bem. Amém? Temos motivos para ser gratos ao Senhor, irmãos. Temos lutas, né? Olho para o meu irmão Sérgio ali. Tem dias que ele passa ruim, mas tem dias que ele passa melhor, né, irmão Sérgio? Tem dias que é horrível, que ele não sabe quando vai acabar aquela luta. Mas na hora que você olhar para o irmão Sérgio e ver ele sorrindo, você vai lembrar: olha, tem dias que Deus traz paz. Porque eu tenho certeza que eu não vou nem falar durante o dia, mas durante a semana, tem um momento que vai olhar, a irmã Eugênia vai olhar para o irmão Sérgio e vai estar sorrindo por alguma coisa. E pode ser até uma coisa boba, mas Deus nos dá livramento. Deus tem escape. Fique de pé em nome de Jesus. Deus abençoe nossos irmãos. Estamos chegando no fim aqui, deixa eu ver. Deus abençoe cada um que está ligado, né? A irmã Joseli Moura, né? É irmã do nosso irmão Osani, Amanda Nobre, nosso irmão Mateus. Estamos chegando no fim de mais um culto. Feche teus olhos, por favor. Quero conversar com os jovens, tá? Com os pais dos jovens. Que sábado nós vamos ter uma trilha. Estou programando uma trilha para sábado. E aí quero conversar, tá? Com os jovens que vão poder ir para essa trilha no sábado, em nome de Jesus. Vamos orar, Pai. Nós queremos te agradecer por essa noite, por tua graça e misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Leva o teu povo debaixo das tuas mãos poderosas. Ajuda-nos, meu Deus, a fazer o melhor para o Senhor nessa cidade. Ajuda-nos a fazer a diferença. Em nome de Jesus, abençoa a vida de cada irmão, de cada irmã que está assistindo, meu Deus, o culto de doutrina através das redes sociais. Que eles tenham a vida edificada, transformada em nome de Jesus. Nós oramos a Ti, te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Que a amada igreja diga amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Sexta-feira, 9 da noite, tem vigília, tá? Espero por vocês por aqui, em nome de Jesus.